Bom dia, bom dia. Primeiro, quero agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, pela primeira vez aqui na Alcance, trazendo um tema, falando sobre cultura do reino dos negócios. Esse é um tema assim, muito importante para mim, e eu vou aqui, inclusive, cronometrar o tempo, porque eu gosto de falar demais, eu não quero ali também atrapalhar, entrar ali no tempo do Adeildo, mas eu vou aqui cronometrar aqui esse tempinho para a gente não passar. Bem, eu vou me apresentar aqui um pouco, Obrigada. Eu vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês, pode passar. Sobre mim, eu sou embaixadora do BEM Global. O BEM Global é uma organização internacional que trabalha há mais de 20 anos com empreendedores cristãos que trabalham negócios, que fazem do seu negócio a sua missão. A sua missão de, trazer um negócio do reino e também fazer ali a parte deles na grande comissão de Deus. Então, o BEM Global já existe há mais de 20 anos. Eu sou embaixadora dessa organização aqui no Brasil. E, então, por conta de eu ser essa embaixadora, nós também, esse ano, nós abrimos a BEM Brasil, que é uma organização que também vai trabalhar com empresários cristãos e como que a gente pode ter uma visão de alcançar pessoas, alcançar o Brasil com essa cultura de negócios do reino. Tá? Sou administradora, já falei ali, BEM Brasil aqui é uma organização cristã sem fins lucrativos. Existe para quê? Para sensibilizar, para equipar e para enviar os empreendedores, os empresários, para realizar plenamente o chamado deles e fazer, claro, a grande comissão, que é esse chamado que Deus nos deu de ir fazer discípulo de todas as nações, começando aqui, começando onde nós estamos. A palavra de Deus fala que a gente começa em Jerusalém, depois vai para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, muitas vezes a gente pensa logo em ir para lá, mas a gente pode começar aqui, onde a gente está. Bem, o BEM Brasil faz parte da rede internacional BEM Global, tem uma rede network que promove negócios como missão. A gente está nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, na China, na Romênia, na Suécia, em vários países da América Latina. Essa rede existe. Pode passar. Pronto. Mas aí, antes de falar, entrar na cultura do reino dos negócios, eu quero trazer para vocês aí, falei de BEM, o que é isso, Deixa eu trazer o conceito do que é Business as Mission, que na tradução é negócios como missão. Então, são negócios reais, viáveis. Porque muitas vezes, quando a gente fala de negócios com missão, a gente pensa logo que são negócios filantrópicos, negócios que existem para levantar fundos para missionários. Muitas vezes, quando a gente ouve esse termo, negócios com missão, a gente logo pensa assim, são negócios filantrópicos, negócios que existem para esse fim, para ajudar missionários. Mas, na verdade, não é isso. São negócios reais, negócios lucrativos, negócios que é um chamado como ministério, ou seja, Deus chama assim pessoas, Deus chama pessoas para negócios, para empreender. E isso é importante, porque essas pessoas, elas são pessoas aptas para trazer provisão para uma cidade, para uma comunidade, através dos seus negócios. E esses negócios, a partir dessa provisão, esses negócios eles criam relacionamentos, influência, cultura, certo? E essa é a missão do empresário. E a partir dessa atividade comercial, ele também leva a palavra de Deus. Através da sua atividade comercial, ele está ali no dia a dia, mas ele está ali também levando o que tem dentro dele, a sua cultura do reino. E ali ele alcança muitas pessoas. Então, aqui, a transformação que a gente traz, ela é 360. É uma transformação espiritual, porque ali quando você está no dia a dia, eu falo, gente, que não tem lugar melhor para você discipular, evangelizar do que no trabalho.
do que na sua empresa. Porque é impressionante que como os negócios, todos os dias, eles provêm oportunidades para a gente poder, né, mostrar, ser uma testemunha de Jesus ali onde a gente está. Não é verdade? São situações que todos os dias aparecem no nosso trabalho. Situação, muitas vezes, ali de um conflito, né, na equipe, e você tem que intervir de acordo com... Você vai ali usar os seus princípios para balizar, intervir naquela situação. Então, os negócios provê essa oportunidade. Então, a primeira transformação vai ser espiritual. Porque ali você vai estar também, né, falando sobre, vivendo a prática, né, a prática do reino ali. Então, tem uma transformação espiritual, tem uma transformação econômica, porque o teu negócio realmente traz uma diferença, uma importância, uma mudança econômica na economia daquele lugar. Tá? Social, por quê? Porque você contrata pessoas, você tem ali fornecedores. A gente nunca faz negócio sozinho, né? É muito interessante isso, porque um negócio ele nunca existe sozinho. Não existe um negócio de uma pessoa. No mínimo, você tem um cliente, você tem um fornecedor, e essa rede de relacionamento é uma rede importantíssima para que você, a partir daquela rede, você possa, né, fazer com que Jesus se torne conhecido para aquelas pessoas. Muitas vezes, ali, um cliente que você tem na China, que você passa 2 meses negociando com ele alguma coisa, é a única pessoa, você seria a única pessoa, o único cristão que ele teria acesso. Então, é importantíssimo essa questão dessa transformação social que as empresas, os empresários promovem, trazem, né, através das suas empresas. E, claro, gente, transformação ambiental. Eu sei que a gente, individualmente, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Como indivíduo, como filhos de Deus, a gente tem o nosso temor em relação à criação, à nossa mordomia, mas, às vezes, o meu impacto como indivíduo não é tão expressivo. Mas, quando a gente tem uma empresa, né, o impacto dessa empresa é muito grande para a sociedade em termos de impacto ambiental, porque são as empresas que investem para criar soluções ambientais. O mercado pede, quem cria? As empresas, os empreendedores, né? O pessoal começa a reclamar, olha, então, tem muito plástico e isso, e as empresas começam a fazer o quê? A investir e pesquisar e trazer uma solução para aquele problema. O que eu mais amo nos negócios e nos empreendedores é que nós somos solucionadores de problemas. Não é verdade? O mercado tem uma necessidade, e quem soluciona o problema? Somos nós, não é? E é por isso que Deus nos chama, porque Ele precisa de solucionadores de problemas. E então o BAM ele tem são 4 pilares de transformação, né? Espiritual, econômico, social e ambiental. Pode passar. Bem, e aí eu vou entrar agora, né, no nosso tema, né? Que seria a cultura do reino nos negócios. E aí eu como administradora, na época que eu estudei e que eu dava aula de administração na faculdade, o meu autor predileto, né, o Peter Drucker, todo mundo conhece aqui da administração, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Não sei se vocês concordam com isso, mas isso é muito real. Né? Às vezes a gente tem uma estratégia que a gente quer colocar na empresa, que a gente quer implantar naquela empresa, mas aí a cultura daquele lugar, o comportamento das pessoas naquele lugar, a mentalidade das pessoas naquele lugar não permite que aquela estratégia ela consiga ser concluída ou que ela consiga até mesmo ser iniciada. Então é muito... Essa palavra, eu acho, essa frase, ela traz uma verdade muito interessante. Porém, eu também quero compartilhar aqui com vocês que, depois de anos indo a várias empresas, trazendo consultoria para vários negócios, eu aprendi algo muito importante sobre cultura, que eu quero compartilhar com vocês aqui. A empresa é a cara do dono. Ela representa quem o dono é. Então, a cultura que a gente vive na empresa tem muito a ver com a crença e com os valores do seu proprietário.
Tem muito a ver com a crença e com os valores do seu proprietário. Então, né, isso é muito importante para o próximo slide aí que a gente vai falar, que é sobre cultura do reino. Agora, primeiro, reino. O que é reino? Eu queria, quando eu pensei nessa palestra, eu quis trazer algo, né, que fosse também, saísse do abstrato com vocês. Porque quando a gente fala de reino, né, eu pelo menos, fazia essa pergunta, porque a gente vai lendo a Bíblia, vai lendo a palavra, e a gente sempre vê Jesus falando do reino, o reino dos céus é chegado, o reino dos céus, o reino, né? E tem várias parábolas, mas eu ficava perguntando, mas o que é o reino? Quais são as regras do reino? Quais são, né, quais são as leis do reino de Deus? Não era tão claro isso. E aí, para definir o que é o reino e a gente trabalhar em cima de 3 pilares do reino de Deus, eu quis trazer aqui o versículo de Romanos, né, que Romanos fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Agora, como é que a gente traz isso para os negócios? Justiça, paz e alegria no Espírito de uma forma prática, né? É isso que a gente vai ver hoje. Tá? Então, baseado nesse versículo, a gente vai falar sobre 3 pilares para a cultura do reino nas empresas. Tá? E o primeiro pilar, eu quero falar do pilar da justiça, que é o primeiro pilar que eu venho trazer aqui para vocês. E aí eu quero usar também aqui como base Mateus 6,33, que fala: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sempre, todas as vezes que eu estudei, que eu vi algo falando sobre o reino de Deus, a palavra justiça, ela sempre precedia. Ela era a primeira coisa a ser falada sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus sempre traz justiça. E como que eu posso trazer justiça, Samara, para dentro do meu negócio? Como que eu posso fazer isso? Gente, primeira coisa, impostos e leis. Leis e impostos. A gente pode não gostar desse tema, né? Mas a palavra é tão clara quando Jesus fala: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente precisa ajustar os nossos negócios aos impostos e à lei de Deus. Nós precisamos cumprir a lei. Muitas vezes, nem sempre a lei, né, é favorável a nós como empresários, e eu sei disso. Né? Há encargos muito altos, atributos muito altos, porém você tem que pensar. A palavra de Deus também fala, né? Olha, calcula o custo antes de você entrar nesse negócio, nessa construção. Porque aqui é que nós temos que ser verdadeiros, nós precisamos ser excelentes, porque nós não podemos fazer negócios sem colocar tudo na ponta do lápis, para a gente poder pagar todos os nossos impostos. Então, o empresário, a empresária de Deus, ele precisa ser excelente, buscar capacitação pessoal mesmo, para poder entender juridicamente as leis, os impostos e como ele deve navegar nesse tema. Porque ele precisa ajustar os seus preços, ele precisa fazer essas planilhas funcionarem para que ele seja efetivo, para que ele seja excelente. Né? A excelência não é a perfeição, porém nós, como cristãos, a gente não pode dar espaço para, como é que eu posso dizer assim, para fazer as coisas de forma amadora no nosso negócio. Porque, senão, muitas vezes, pelo desconhecimento, a gente vai prestando serviço, a gente vai esquecendo a gente dá um preço, muitas vezes, eu vou pegar esse preço aqui, multiplicar por 2 e vou vender o meu produto. E aí você não calculou o custo, você não precificou, não incluiu o valor dos impostos. E, de repente, o seu negócio não consegue ir para frente.
né? Então, por isso é importante que a gente tenha essa capacitação nessa área financeira, a gente entender quais são as regras do jogo, né, nos negócios. Nós precisamos entender isso. Então, leis e impostos são algo que nós precisamos ter de forma bem transparente, porque isso é testemunho. Isso é testemunho. É o primeiro pilar para que você consiga trazer uma cultura do reino nos negócios, é esse testemunho. Porque se você, por exemplo, as pessoas sabem que você é cristão, que você é cristã. E aí, de repente, se você fala lá para a sua funcionária, para ela tirar meia nota daquele trabalho, daquela mercadoria, você está testemunhando. Você está mostrando que você é um sonegador. E não é isso que as pessoas esperam de um cristão. As pessoas sempre esperam de um cristão integridade. Integridade. Então, essa é a primeira coisa. Então, para a gente não tirar meia nota, porque, às vezes, como a gente não fez o trabalho de casa, da planilha, dos impostos e etc., né, aí a gente olha para o caixa e a gente vê, não tem como, né, deixa eu tirar, tira meia nota, porque se eu for pagar todos os impostos aqui, não vai fechar a conta no final do mês. Então, primeira coisa, faz esse trabalho de casa, da planilha, das leis, para que você siga dessa maneira, para que você não precise, você não pode fazer isso, né? Então, a cultura já começa aí. Um outro ponto seria funções e cargos. Como é isso, Samara, funções e cargos? Como é que eu posso trazer justiça para funções e cargos? Primeiro, fazer uma coisa simples, mas fazer uma descrição de função. Só aí Faça uma descrição de função da sua empresa. Sabe por quê? Porque eu já cheguei em muitos lugares que houve muita divergência. A pessoa é contratada para fazer um serviço de secretária. Mas aí, de repente, faz o serviço de secretária, faz uma outra coisa ali que é do administrativo, outra coisa que é do comercial, uma outra coisa também que é outra função. E aí, de repente, às vezes a empresa é pequena, precisa mesmo de uma pessoa que faça várias funções. Não tem problema, mas que isso seja descrito no que ela vai fazer e isso seja acordado antes da contratação. Olha, você vai fazer isso, é isso que eu espero de você. Você vai fazer uma função aqui do administrativo, você vai fazer aquilo. Isso vai ficar claro para a pessoa que vai estar naquela função. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas falam, olha, mas eu fui contratado para fazer uma coisa, e era só isso, agora eu estou fazendo mais outras coisas aqui, e eu preciso de aumento do salário, porque isso não estava combinado. Isso é importante que a gente tenha essa parte de cargos e funções definidas. Uma outra coisa que eu vi acontecer também dentro de algumas empresas, era, além do acúmulo de funções, uma função que não estava correta. Uma pessoa trabalhava como chefe de cozinha, ele estava na função de chefe de cozinha, mas ganhava como auxiliar. Na carteira estava como auxiliar. Então, isso não é trazer uma justiça correta para a função que aquele funcionário exercia. Então, primeiro, acertar esses ponteiros é importante. Né? Trazer os cargos, a descrição de cargos e salários, isso é uma coisa que traz uma transparência para a tua empresa e faz com que a relação entre empregado e empregador ela já comece na base da transparência e da integridade. Excelência e integridade, integridade aqui eu já trouxe exemplo, mas excelência não é perfeição. Porém, nós, como empresários cristãos, a gente tem que entregar no nosso produto e no nosso serviço o melhor. Então, se eu puder usar, faça o melhor que você tem com o que você tem nas mãos. Não procurem... Ali, quando eu quero falar de excelência, eu quero entrar ali e falar um pouco sobre matéria-prima, sobre escolha de fornecedores. Eu sei que, às vezes, a gente não consegue pegar a melhor matéria-prima. Isso eu estou falando por experiência própria, porque eu estou agora montando um negócio de bolsas, né? E aí, a escolha dos fornecedores...
A escolha da melhor matéria-prima para entregar o melhor produto não é fácil, gente, não é. Porque aí a gente vai colocando na ponta do lápis os custos, porque aí primeiro a gente tem um projeto lindo e maravilhoso, né? Aí vai ser assim, assim, a bolsa vai ter isso, vai ter aquilo. Aí na hora que você começa a colocar na ponta do lápis, o custo vai ficar lá em cima. E aí você olha, mas o mercado não absorve esse valor e de repente, mas espera aí, eu só tenho, né? Eu só posso usar isso. Então, eu vou buscar o melhor fornecedor para o que eu tenho, porque eu preciso entregar um produto de qualidade como cristão, porque a gente sabe que o nosso Deus, nada que Ele faz, né, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é com excelência. E quando eu estou também num serviço, eu preciso entregar excelência, eu preciso entregar resultado, eu preciso entregar horários, a minha, né, todo o planejamento ali das minhas entregas, do meu atendimento, porque isso testemunha a favor de você e a favor de Deus. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi tanto por aí as pessoas falarem assim, é cristão, mas isso aí não quer dizer nada, porque eu já tive tanto problema com cristão, com empresário cristão, que não entrega, promete e não faz. Gente, cumpra os seus prazos. Samara, cultura do reino nos negócios. O que é? Cumpra seu prazo. Cumpra o prazo. É tão simples. Mas se você cumprir o prazo, você já está trazendo uma cultura do reino nos negócios, porque o prazo tem a ver com a sua palavra. Né? Cumpra o seu prazo. Certo? Nem sempre é possível, às vezes acontece algum problema, não é? E que não depende de você, mas você avisa com antecedência, olha, aconteceu isso, eu vou atrasar um pouco. A comunicação nos negócios do reino, a comunicação clara com o teu cliente, clara com o teu fornecedor é importante. Isso é cultura do reino, isso é um pilar da cultura do reino, porque traz justiça, né? Não dá espaço para que as pessoas entendam, né, algo diferente de você, do que você realmente quer fazer. Então, isso é importante, essa clareza na comunicação, buscar fazer da forma melhor e excelente com o que você tem, né, trazer integridade e transparência nessa comunicação. Mordomia ambiental. A palavra de Deus fala que nós somos mordomos, né, da criação. Ele nos deu essa responsabilidade. Porém, às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer algo grande. Às vezes eu tenho uma empresa pequena. Eu me questionava muito sobre isso. Poxa, mas eu tenho uma empresa de consultoria. O que eu posso fazer nessa área ambiental? Né? Então, são ações pequenas que você pode fazer. Você pode evitar, muitas vezes, o papel. Você pode, às vezes, dentro da tua empresa, você fazer um ajuste, né, de iluminação para já trazer essa cultura de valorização do meio ambiente é importante. Às vezes, só implantar uma canequinha. Olha, meus funcionários ganharam uma caneca para que eles possam reutilizar e a gente evitar ali o descarte, né? Só isso já está mostrando que você tem uma cultura de cuidado, né, com a criação. São coisas simples que você vai implantando. À medida que a tua empresa necessita de ações mais pragmáticas, mais importantes, aí você precisa se comprometer de uma forma mais incisiva. Como, por exemplo, você tem uma indústria. Se você tem uma indústria, você precisa pensar nos processos produtivos dessa indústria. Então, a maioria das indústrias tem a questão da água, né? Precisa da água para processos produtivos. Essa água, muitas vezes, tem adição de químicos, tem adição de várias coisas. No final, o que eu preciso fazer? É investimento, hein, gente? Mas é nesse investimento que a gente traz o reino de Deus. Eu preciso trazer ali, né, um tratamento daquela água para a retirada de produtos químicos para a gente poder devolver para a natureza. Parece simples, mas não é, porque isso exige investimento. E às vezes a gente não quer investir, né? Não quer. Não, isso é caro. Deixa eu dar um jeito aqui, deixa eu dar um jeitinho aqui de alguma forma, porque isso é caro. Mas se você é filho de Deus, você precisa andar com integridade. Você vai investir nisso, porque isso é o certo a fazer. Gente, uma vez,
eu não guardei qual era a empresa, porque eu estava na academia e vi uma notícia passando no jornal. Uma empresa, isso foi 2020, foi antes da pandemia um pouquinho, e essa empresa estava mostrando no jornal, né, mostrando que aquela empresa estava jogando água ali no leito de um rio, água totalmente não tratada. Infelizmente, isso acontece. Só que dentro do nosso meio, como nós sabemos quem somos, e que se estamos buscando trazer a cultura do reino, tratar a água, se a sua empresa é uma indústria, isso é algo básico a fazer. Porque sem isso você não está trazendo cultura do reino. Aqui, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma empresa que eu gosto muito, que chama Transpes, que é uma empresa, é uma transportadora que trabalha na área de minérios, trabalha na área faz transportes, logísticas nessa área ali de minérios. E o Sandro Gonzalez, aqui na parte de mordomia ambiental, é muito interessante, porque eles têm um programa de uso do pneu até o final. Porque o pneu é uma matéria que demora muitos anos para se decompor. E aí o Sandro ele faz um processo de reutilização daquele pneu até onde ele consegue. Quando ele não tem mais não há mais possibilidade de reutilização daquele pneu, alguns eles doam para instituições de caridade para fazer móveis, para fazer a que a gente chama esqueci agora o nome mas você reutiliza aquele pneu para fazer móveis, para fazer outras coisas. E lá na Transpes eles usam alguns pneus para fazer bancos, para fazer estantes. É bem interessante porque a utilidade daquele pneu vai até o final, até eles não conseguirem mais aproveitar e nem utilizar. Isso é uma coisa interessante e traz essa mensagem da mordomia com a criação. Vamos lá. Inclusão dos desfavorecidos. Justiça, hein? Cultura do reino. Essa não é fácil. Não é. Mas é possível. Vou dar um exemplo. Existe uma empresa que eu conheci que chama Purple Door. Eu visitei essa empresa lá em Denver, nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, e me chamou muita atenção a forma que eles trabalhavam com essa questão do desfavorecido, de incluir ali essas pessoas desfavorecidas dentro da empresa. Eles tinham, o casal que é dono dessa empresa, tinha ali um coração muito voltado para jovens moradores de rua, muitas vezes dependentes químicos. E eles iam lá e falavam assim, olha, você quer uma oportunidade de trabalho? Você quer sair da rua? E a pessoa dizia, oi, você está me dando uma oportunidade de emprego, mas ninguém quer me empregar. E aí, eles fizeram uma parceria com um abrigo local da cidade. Então, o jovem que aceitava essa oportunidade, essa experiência de trabalho, ele necessariamente teria que viver no abrigo, sair da rua mesmo, e viver no abrigo. E ele passava por um programa de 1 ano nessa empresa. E durante esse programa de 1 ano nessa empresa, ele aprendia a profissão de barista, ficava ali no atendimento. Então, durava 1 ano. Por quê? Porque eles pegavam um jovem, ficavam 1 ano com ele, e aí depois esse jovem teria ali as suas credenciais para conseguir um emprego ali em outro lugar. Durante esse tempo, eles ficariam acompanhando o progresso dessa pessoa. Ali, claro, eles ajudavam essa pessoa num processo de recuperação. Eu estou dando esse exemplo aqui para vocês saberem. E, no final, muitos desses jovens que passaram por esse programa, uns saíam do programa, gente? Acontece, desistiam, não iam trabalhar, desistiam, não voltavam mais, mas alguns iam até o final. E um dia, no final, uma dessas mulheres que foram ajudadas pelo programa, ela conseguiu sair e foi empregada pela Starbucks. Gente, deixa eu olhar aqui meu tempo, que eu estou com medo. Opa, tem alguns minutinhos. Então, eu quero dizer para vocês que é possível. Tem não sei se vocês sabem, mas dentro dos abrigos,
Existem, quando a criança, né, o jovem que está ali abrigado, ele chega na idade de 18 anos, ele precisa sair do abrigo. E para onde que ele vai? Que oportunidade ele vai ter? Então, é interessante que, se a gente puder ter uma parceria com um abrigo para poder dar uma oportunidade de menor aprendiz para essa pessoa, é algo interessante a se fazer, é possível, né? Então, são algumas formas de trazer inclusão. Por que eu faço isso? Eu gosto de dizer que Deus, não sei se vocês conhecem o Quarteto Fantástico, na Marvel, o Quarteto Fantástico, eu falo que Deus tem o seu Quarteto Fantástico. E qual é o Quarteto Fantástico de Deus? O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. É o Quarteto Fantástico de Deus. E Deus está sempre falando para que a gente possa trabalhar com essas pessoas de alguma forma. E a Bíblia está cheia de exemplos sobre isso. E aí eu queria trazer um exemplo bíblico de Ruth e Boaz. Ruth 2, de 5 a 9, nos dá um exemplo prático e bíblico. Essa é prática, hein, gente? Então, quando Ruth chega para trabalhar nos campos de Boaz, Boaz, quando a vê, fala o seguinte: minha filha, não precisa você ir, colher em outros campos, fique aqui. Já dei ordem aos meus empregados que não mexam com você. Então, quando você precisar tomar água, você segue as minhas servas e você vai ter acesso ali ao que você precisa. Ele foi muito generoso com Ruth. E Ruth era uma mulher, viúva, pobre e estrangeira. E ali na empresa de Boaz, ali nos campos de Boaz, ela teve proteção. Ele proveu para ela um lugar seguro para trabalhar. Muitas vezes as nossas empresas não são lugares seguros para trabalhar, em muitos casos. Então, a gente precisa ficar atento sobre isso, mas eu vou falar sobre isso nos slides mais na frente. Então, aqui, sobre o pilar da justiça, eu queria trazer um princípio que é o mandamento da avodá. Que mandamento é esse, amar a avodá? O que é isso? A avodá está em Gênesis 2,15. E diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar, a palavra original é avodá. Ela significa trabalho, serviço e adoração ao mesmo tempo. Então, eu como empreendedora, como empresária, você como empresário, quando você está no seu negócio, trabalhando, você está adorando e servindo a Deus ao mesmo tempo. Não há distinção sobre isso. Então, por isso, quanto mais um local justo você fizer, de justiça no seu negócio, mais você está trazendo adoração a Deus. Pode passar. O segundo pilar, gente, porque o reino de Deus é justiça e é paz. Trazer um ambiente de paz na nossa empresa. Como que é isso, Samara? Ambiente de paz. Bem, eu vou trazer aqui algumas estatísticas que são reais, no meio dos negócios. Deixa eu olhar aqui que está melhor aqui para mim. Então, segundo pilar, a paz, Gente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tem 18 milhões de pessoas ansiosas, no Brasil, segundo a OMS. O que nós podemos fazer nas nossas empresas para trabalhar essa questão da ansiedade? Eu acho que trazer um ambiente que não piore essa situação, trazer um ambiente na tua empresa de alegria, um ambiente de paz, um ambiente que você possa oferecer para o seu funcionário, por exemplo, um ambiente que ele possa se sentir tranquilo, à vontade. É muito difícil você trabalhar num lugar. É claro que dentro da empresa vai ter pressão por metas, vai ter pressão por resultado. Mas a gente precisa também entender que em que momento essa pressão por entregas não está afetando também um pai, uma mãe. Será que eu não estou devolvendo um pai e uma mãe, um irmão, um filho para casa de uma forma pior, vamos dizer? Eu falo isso, gente, porque eu passei por isso, tá? Eu trabalhei numa empresa em que eu fiquei lá 2 semanas.
Porque a cultura daquela empresa era uma cultura de uma pressão tão grande e de opressão tão grande que as pessoas que estavam lá não ficavam muito tempo. Inclusive, quando eu entrei, as pessoas faziam até... eu digo assim, as pessoas traziam ali... não, você sabe que a gente dá 2 semanas, dá 1 mês. Isso era uma cultura da empresa. Esse aí não dura 1 mês. Mas as pessoas tinham que fazer entregas absurdas. E isso gerava uma ansiedade muito grande. Então, trabalhar um ambiente de paz, quem sabe, né, trazer ali também palestras, ações dentro da tua empresa, ou então trabalhar esse clima organizacional de paz, evitar a ansiedade, é importante. Transtornos, né? Gente, aqui, eu falei aqui da ansiedade, aqui também... eu não sei se vocês sabem, mas a terceira causa, segundo o INSS, que mais afasta as pessoas do trabalho, são transtornos relacionados à depressão e também à ansiedade. Então, o que a gente pode fazer nas nossas empresas para trazer uma cultura que não gere isso, que não gere essa depressão? E aí é importante a gente estar atento ao funcionário que você percebe que ele tem algum transtorno de ansiedade ou está com alguma depressão. Nem sempre isso é gerado dentro da empresa, nem sempre é a empresa que está gerando aquilo. Ele tem um problema em casa, mas ele está com uma depressão na empresa. E o que a gente pode fazer? Será que a gente pode trazer um capelão? Será que a gente pode trazer alguma semana, fazer um evento semanal para falar sobre depressão? Será que a minha empresa pode oferecer para aquele funcionário, quem sabe, um benefício, né, de buscar uma ajuda psicológica? Isso são coisas a fazer. Uma coisa que aconteceu há 2, 3 semanas atrás, tá? Eu estava num evento e uma advogada ela foi acionada. E ela me mostrou, ela falou assim, olha aqui, Samara, um cliente meu me ligou, está dizendo que está com uma situação na empresa. Qual é a situação? A situação é que um funcionário tinha acabado de se suicidar dentro da empresa. Então, as pessoas estão com esses problemas nas nossas empresas. Muitas vezes não é causado pela nossa empresa, mas esse problema está acontecendo na sociedade. E o que eu posso fazer como empresa para poder ajudar esses funcionários nessas questões? Porque o reino de Deus é paz, então ele precisa encontrar essa paz, né, na empresa de alguma forma. Como que a gente pode ajudar? Uma outra questão é o burnout. Gente, burnout, muito, né? E isso muitas vezes é causado realmente pela cultura da empresa. E isso a gente pode pensar, né, de uma forma que essas entregas, né, de metas, de exigências, não sejam além daquilo que a gente possa, além do normal. Tá? Por exemplo, da questão do burnout, um valor da família, um valor do reino é o valor da família. Vocês concordam que é o valor da família? Certo? Então, como é que eu posso implantar o valor da família na minha empresa, Samara? Como? Você pode criar uma política de que uma pessoa casada, por exemplo, não pode viajar por mais de 15 dias. Eu falo isso, sabe por quê? Porque um pastor estava trazendo esse exemplo, de que um casal estava para se separar porque a mulher viajava 15 dias, ficava em casa 3 dias, viajava mais 15, ficava em casa 2 dias, viajava mais 20, porque ela era representante comercial. Então, você pode trazer na sua família, na sua empresa, uma política, né, de valor de família para que pessoas casadas não fiquem muito tempo viajando, para não ficar tempo demais fora de casa. Isso é uma forma de você trazer uma cultura do reino. Tá? E aí, quando você traz essa questão de viaja demais, chega em casa tarde demais, tem que vir à noite. Eu falo isso porque nessa empresa que eu trabalhei, a gente não podia tirar férias no final do ano. Tá? Não era no papel, mas se você tirasse férias no final do ano, você poderia ser demitido. Porque o final do ano era a época que vendia mais refrigerante. Então, isso traz para a pessoa um burnout. Então, a gente tem que estar atento na forma como a gente está conduzindo, né, as nossas empresas. Assédio, gente, muitas vezes, uma coisa que assédio, né, deixa eu trazer aqui, olhar aqui, está pequenininho.
mas tem uma empresa não, 76% das mulheres e 68% dos homens já sofreram algum tipo de humilhação, assédio, xingamentos no trabalho. Não sei se vocês já conheceram alguém que já passou por algum constrangimento, xingamento ou humilhação no trabalho. Isso não traz paz, né? Claro. Mas eu quero trazer aqui um exemplo para vocês prático. Eu fui testemunha auditiva há 2 semanas atrás. Eu entrei num corredor comercial, tá? E lá tinha 2 mulheres conversando. E elas falaram assim: Você viu a confusão, a gritaria, o fulano gritando com o outro na frente de todo mundo? Foi uma confusão, uma gritaria. Você não viu? Aí a outra: Não. Onde você estava? Eu estava no banheiro, mas todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Ele gritou e xingou. E aí eu saí, né, do corredor, do elevador e não ouvi o resto da conversa. Mas o que eu quero trazer para você é que é mais comum do que a gente imagina a gente gritar constrangimentos, xingamentos, até xingamentos dentro do ambiente da empresa. De um gerente, do próprio dono da empresa. E isso não traz um ambiente de paz, isso não traz uma cultura do reino. O que a palavra de Deus fala nesse ponto? A palavra de Deus fala assim: olha, se você vê alguma situação errada, chama aquele funcionário ou irmão à parte e fala no secreto. A palavra de Deus fala aqui, no mandamento do amor, que a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos, né? E João fala: filhinhos, não ameis só de palavra, mas de prática, de ação. Então, a gente fica imaginando, floreando: o amor é um sentimento, amar o outro é passar a mãozinha na cabeça do funcionário, é ser bonzinho. Gente, isso não é amor. Não é amor, não tenha medo de amar, porque amar não é passar a mão na cabeça do que é errado. Amar é você corrigir muitas vezes. É você chamar o teu funcionário no ambiente e dizer: olha, isso não está bom, você precisa corrigir esse comportamento. Mas faça isso no privado, porque a palavra de Deus fala para a gente fazer no privado. Né? Então, faça isso e você vai estar trazendo amor, você vai estar corrigindo, porque a palavra de Deus fala, né, Deus corrige aquele que Ele ama. Então, é ali naquele ambiente empresarial que aquele funcionário vai crescer, vai amadurecer. Por quê? Porque você está corrigindo em amor. Agora, quando há xingamento, parece uma coisa simples, mas isso funciona. Quando você xinga, quando você fala, você expõe aquela pessoa publicamente na empresa, aquilo não traz paz para o ambiente de trabalho, mas traz medo e não traz testemunho de que você realmente ama. Tá? Deixa o próximo slide. Pilar, alegria no espírito. Gente, alegria no espírito. Como que a gente pode trazer alegria no espírito? Em primeiro lugar, alegria no espírito, ele parou ali. Quantos minutos eu tenho? Opa, deixa eu ver aqui. Alegria no espírito, gente. Não tem como ter alegria no espírito num lugar que não tem justiça e não tem paz. Tá? Então, eu queria trazer para vocês aqui o exemplo da Playground Media Solution, que é uma empresa que eu acompanho desde 2019, que hoje está no Japão. E alegria no espírito, só tem alegria no espírito quem conhece Jesus. Concorda? É porque, por mais que você traga a justiça, a empresa é legal, é boa, é ética, é bacana, né? Tem paz, eu estou satisfeito, o meu ambiente, meu clima organizacional é bom, mas o que muda mesmo a vida de alguém é conhecer Jesus. E a palavra de Deus nos encoraja a fazer discípulos, ao grande mandamento, que é a grande comissão. Né? Então, eu queria dar um exemplo aqui rapidamente para vocês da Playground, que é uma empresa que está no Japão, eu acompanho desde sempre, desde quando iniciou. E eles viveram como testemunhas, trazendo justiça no ambiente da empresa e a paz. E aí, de repente, um cliente vira e fala: mas vocês são diferentes demais. Eu quero o que vocês têm. O que é? Aí eles me convidam para ir para a igreja, também me convida. Porque esse cliente, eu acompanhei, gente, ele era um cliente difícil.
Ele complicava as coisas para o meu cliente aqui, complicava. Mas eu falei, mas eles foram mansos, deram palavras doces em vez de responder, sabe, no mesmo tom. Não, coisa simples. E esse cliente, um dia ele falou, eu quero ir para a igreja com vocês, me leva, me convida. Ele falou, me convida que eu vou. Me convida que eu vou. E ele foi, e ele se converteu, ele aceitou Jesus. E hoje, com esse cliente, eles começaram um café de negócios lá no Japão, e já está com 3 meses, e vários empreendedores estão indo para esse café com negócios. Por causa de um comportamento de ser uma testemunha de justiça e paz. A palavra de Deus fala em Provérbios, que a palavra é doce, a palavra branda, ela apazigua o furor, Então, esse cliente era daquele, E aí, olha, palavra branda. E aí, um dia ele falou assim, eu quero ir, me convida para a igreja que eu vou. Então, é a alegria do Espírito que transforma. Pode passar. Eu já estou terminando, gente. Então, desafios da cultura do reino. Evangelizar sem imposição. Porque isso também é uma coisa difícil. Então, o que alguns empresários fazem, tá? Alguns, às vezes, algum funcionário que também é cristão fala, olha, a gente pode começar um estudo bíblico aqui, um devocional de oração? Pode, mas o empresário mesmo, ele não vai. Muitas vezes ele não vai. Por quê? Porque se ele for toda vez, os outros funcionários falam, a gente tem que ir por obrigação, porque se a gente não for, pode ser que a gente seja perseguido, porque ele está lá, vai ver que a gente não está, não vai. Então, eu tenho um empresário que eu conheço, que chama Dave Stone, que ele costuma não ir, justamente para não trazer essa questão da imposição, e isso tem funcionado. ESG, cultura woke. Gente, estou falando aqui no nosso meio, ESG parece uma coisa boa, e é a questão do ambiental, a gente falou aqui, do social, fala sobre diversidade, sobre equidade feminina, equidade ali entre os gêneros. Isso parece uma coisa boa e muitas coisas são bíblicas. Porém, nós precisamos estar atentos a algo importante. Muitas vezes o ESG, principalmente a parte social, ela vem trazendo uma ideologia até política também para dentro das nossas empresas, tá? Vou dar um exemplo rapidinho. Não sei se vocês sabem mais. Por causa da questão da equidade de gênero, tá? Apple, Amazon, Levi's, Citibank e Uber, por exemplo, são empresas que, por causa disso, estão trazendo a facilitação ao aborto. E isso é totalmente contrário aos nossos princípios cristãos. Então, por exemplo, as empresas como a Amazon, ela paga um benefício de até $4.000 para aquela mulher, se ela quiser abortar, ela pode até viajar para um outro estado americano para fazer esse processo. Isso, muitas vezes, baseado no ESG, no sentido da equidade de gênero. Tá? Então, parece uma coisa boa, mas nós temos que ter cuidado com essa questão, muitas vezes, de ideologia ali, política. Cultura woke, a mesma coisa. Vocês já ouviram falar de empresas woke? A Apple é uma dessas, Então, a gente precisa ver que, muitas vezes, essas políticas não estão de acordo com a cultura cristã. Realizar o seu propósito e seus princípios em um mundo avesso ao Cristo, muitas vezes. Então, por isso, gente, não tem como a gente trazer essa questão de Jesus, esse mundo que já é avesso a Cristo, sem a gente implantar pilares de justiça e de paz. Tá? Vantagens, atratividade no mercado, com certeza, porque a sua empresa pode ser uma empresa que todo mundo quer trabalhar. A empresa Transpeça é uma empresa uma empresa do reino, e ela está ali sempre entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil. E é uma empresa de muito sucesso, então o mercado responde positivamente. Aumento da satisfação e lealdade do cliente, porque você entrega bom produto lá na justiça. Quando você faz essa seleção pensando na tua integridade, o cliente sente a satisfação, tá? Produtividade e engajamento dos funcionários e retenção de talento, porque um lugar onde você tem paz e tranquilidade para trabalhar,
aquele funcionário não quer sair. Pode passar. Bem, conclusão. Impactar, influenciar e transformar. Impactar em empresas criam cultura, gente. Cultura. Por que Deus se interessa por negócio? Porque a empresa cria cultura. Isso aqui foi criado por uma empresa. E isso aqui mudou a cultura da nossa sociedade. Hoje a gente se comunica com isso. A gente mudou o nosso jeito de trabalhar por causa disso. Então, as empresas criam culturas, né? Muitas vezes. Então, nós podemos criar uma cultura diferente, uma contracultura mundana, trazendo a cultura do reino. E aí, muitas empresas vão fazer um benchmarking lá com a tua empresa, né? E dizer, olha, o que você tem de diferente? Como é que funciona aqui? É a cultura, né? E aí a transformação. Se cada empresário cristão na cidade de Curitiba começar a implantar uma cultura de reino na sua empresa, com certeza a cidade vai ser impactada. Pode passar. Então, obrigada por me receber. Se você quiser, nos acompanhe nas redes sociais, BAM Brasil Movement, Samara. Se você quiser baixar o e-book sobre Business as Mission, negócio com missão, é só apontar ali o QR Code, tá? Para aquele QR Code, você vai baixar o nosso e-book falando melhor, mais especificamente sobre negócio com missão, que é uma forma da gente trabalhar o reino de Deus, uma alternativa ao ISD. Tá bom? Obrigada por tudo. Fique com Deus.